Obrigada, presidente. Ok, boa tarde, colegas. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, do período da tarde do dia 14 de maio de 2021. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Márcio Augusto Sequev Salem, Gregório Heckmann Júnior, Luiz Henrique Dias Lima, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Para os itens da tarde, em relação aos itens da tarde, nós temos pedidos de sustentação oral, em relação aos itens 341, 342 e 343, todos do mesmo contribuinte. Aí temos pedido de sustentação oral em relação ao item 354, que é de um outro contribuinte, e em relação ao item 371, que também é de outro contribuinte. Para esses 5 processos, então, há pedido de sustentação oral e nós temos dado preferência ao julgamento desses itens com sustentação oral. Então, iniciaremos a sessão de julgamento da tarde, apreciando esses processos, julgando esses processos em relação aos quais há pedido de sustentação oral. E na ordem da pauta. Os 3 primeiros, então, são os itens 341, 342 e 343 do contribuinte José Luiz Matos, que são de minha relatoria. Eu vou pedir, então, a Janaíne, que está nos assessorando lá no CARF, que convoque o patrono do contribuinte, que é o doutor Danilo Marques de Souza, a comparecer à nossa sala para acompanhar a leitura do relatório e fazer a sustentação oral. Então, Janaíne, pode, então, convocar o patrono à nossa sala, então. Ok, presidente, farei a convocação. Já disponibilizei os votos para vocês, colegas. A decisão é a mesma em todos os processos? Esse caso tem memoriais. Quem quiser consultar, está lá na parte dos memoriais. Boa tarde, doutor Danilo, né? Isso? Boa tarde, isso. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo à nossa sala de julgamento, nossa sala virtual de julgamento. Nós faremos agora o julgamento dos itens 341, 342 e 343 da pauta, todos do contribuinte José Luiz Matos. Eu estava dando são de minha relatoria, doutor. Esses processos todos, o meu voto é basicamente o mesmo em todos os processos, tá? É basicamente o mesmo. A única diferença é que um deles abarca em todos eles, a fiscalização apurou omissão de rendimentos recebidos da Procuradoria do Estado e rendimentos recebidos em ação trabalhista, tá? Nos 3 tem rendimentos da Procuradoria do Estado e nos 3 tem rendimento, omissão de rendimentos, isso é o que foi apurado pela fiscalização, né? A omissão de rendimentos da Procuradoria do Estado e omissão de rendimentos em ação trabalhista. Essas 2 matérias estão em todos. E em um deles, tem mais algumas matérias além dessa. Então, eu estou pensando em fazer o seguinte, doutor, eu vou fazer, então, a leitura do relatório, desse que tem um conteúdo mais abrangente, faço a leitura do relatório, o senhor faz a sua sustentação oral de 15 minutos, né? Eu imagino até que ela seja aplicável a todos, né? Não sei se o senhor quiser, né? E aí eu faço a leitura do voto em relação a esse processo, e a decisão dele,
eu penso, né, salvo o senhor trouxer alguma coisa diferente, que a decisão deles, na parte que é igual para todos, se aplique aos demais daí, tá? Mas daí eu tô pretendendo iniciar, então, pelo item, que é o do meio, é o 342, é o que é o mais abrangente. De acordo. Pode ser, né? Tá, eu vou fazer um resumo do relatório, daí ele passa a palavra, doutor, para a sustentação oral por 15 minutos, aí eu faço a leitura do voto. Então, item 342 da pauta, 342, do contribuinte José Luiz Matos, 342. Então, vejam só, trata esse processo de notificação de lançamento de imposto de renda da pessoa física relativa ao ano calendário 2008. Esse é 2008, o que vem antes desse na pauta é 2007 e o que vem depois é 2009. Então, o que nós estamos julgando aqui é 2007, 8 e 9. Esse é o 2008. 2008. Foram verificadas, nesse processo, as seguintes infrações. Omissão de rendimentos das fontes pagadoras Ribeirão Preto, das fontes pagadoras Ribeirão Preto, Prefeitura Municipal e Procuradoria-Geral do Estado. Omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista, omissão de rendimentos de resgate de contribuição à previdência privada e compensação indevida de carnê-leão, tá? Reparem que tem várias infrações. Nos outros dois processos, tem só a omissão de rendimentos da Procuradoria-Geral do Estado e decorrentes de ação trabalhista, tá? É por isso que esse é mais abrangente. Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou defesa, alegando nulidade por cerceamento de defesa, no mérito, alega inexistência de omissão de receitas e também inexistência de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, questiona o juros Selic, alega que a multa seria confiscatória e alega não incidência de juros sobre a multa. Ao julgar a impugnação, a 21ª turma da RJ no Rio de Janeiro conclui por unanimidade de votos pela sua improcedência. O contribuinte foi cientificado de sua primeira instância e apresentou recurso voluntário no qual, basicamente, reproduz a decisão de primeira instância. E eu vou tratar daí no meu voto das alegações recursais. Então agora, doutor, eu vou lhe passar a palavra para a sua... Esse é o relatório, um resumo mesmo do relatório. Eu vou lhe passar a palavra agora para a sua sustentação oral por 15 minutos, tá bom? Doutor, então pode iniciar. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todos na pessoa do presidente. Queria fazer um esclarecimento inicial. Na verdade, não se trata de omissão de rendimentos de ação trabalhista, de nenhuma outra forma. O contribuinte José Luiz Matos é um dos sócios fundadores do escritório do qual eu trabalho, Brasil Salomão e Matos Advocacia. Esses rendimentos foram informados pela Procuradoria-Geral do Estado e também pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é a cidade sede do nosso escritório, onde a gente patrocina diversas ações em nome de diversos contribuintes, inclusive na Procuradoria-Geral do Estado, temos uma grande associação de funcionários públicos que são nossos representados, né? Então, temos várias ações e vários processos, aí posso dizer mais de 1.000 processos envolvendo todos esses contribuintes, de modo que a nulidade que foi alegada, justamente pelo simples fato de que a fiscalização simplesmente pegou a DIRF, veio um valor informado da Prefeitura, um valor informado da Procuradoria-Geral do Estado, num montante global. Estou sem os valores aqui inicial, mas, por exemplo, declarou que no ano de 2007 ele recebeu R$ 30.500
da Procuradoria do Estado. Só que esse valor não foi os R$ 30.500 de uma ação, foram várias ações. Eles fizeram uma somatória, como é feito normalmente, e no final do ano informaram à Receita Federal que o contribuinte teria recebido esses valores da Procuradoria do Estado, da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Desde a fiscalização, pedimos que fosse oficiada a Procuradoria-Geral do Estado, a Prefeitura de Ribeirão Preto, para que fosse aberto a possibilidade de demonstrar que esses valores foram tributados na pessoa jurídica. Porque antigamente tinha-se esse formato dos pagamentos serem realizados na pessoa física. Quem é advogado sabe que ao longo do tempo isso veio se modificando. Hoje já é possível a expedição de precatórios, ofícios requisitórios na pessoa jurídica. Mas a gente está falando de 2007, 2008, 2009, ainda não havia essa possibilidade. Então, isso era tudo emitido no nome da pessoa física do sócio do escritório, que é o José Luiz Matos, e só que esse valor nunca entrou na conta dele. Esse valor vai direto para a conta da pessoa jurídica. O Dr. José Luiz Matos está no escritório desde 1986 e desde essa época todos os valores de advocacia dele são tributados na pessoa jurídica. Só houve essa segregação dentro do processo. Então, a nossa primeira alegação de nulidade é nesse sentido, que a fiscalização não demonstrou a origem desses valores. Ela simplesmente pegou a DIRF, o valor informado pela Procuradoria do Estado, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, e falou que havia omissão de rendimentos. A gente sabe que, em muitos casos, a fiscalização vai a fundo, pode, inclusive, com autorização agora já do STF, de longa data, verificar as contas bancárias. Nada disso foi feito. Ele simplesmente pegou a DIRF, o auto de infração eletrônico, justamente por isso que ele consta lá omissão de ações trabalhistas, não tem ação trabalhista. O Dr. Zé Luiz Matos nunca teve uma ação trabalhista, ele é um dos sócios fundadores do escritório. Ou seja, a própria fundamentação do auto de infração ela é genérica, porque ele é um auto de infração automático. Então, desde a fiscalização, a gente tentou obter essas informações para poder comprovar e juntar a demonstração. Olha, é do processo X, Y, Z, mas a gente não sabe. Eu tenho esse cerceamento da minha defesa porque eu não consigo comprovar. Eu não tive a oportunidade de dizer, olha, esse valor está aqui tributado na minha conta da pessoa jurídica dessa forma. Entrou no dia tal, está pago o tributo. Eu não sei desse valor. Eu só tenho um montante global informado por ano. Isso acontece nos 3 anos do processo. Então, não tem como eu apresentar essa comprovação. Até um dos requerimentos nosso no recurso então, que se converta em diligência para que a fiscalização aponte quais foram esses valores, a data, e acredito que a Procuradoria-Geral do Estado, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, tem esse controle de saber quais foram os valores que eles informaram de forma global na DIRF. E por fim, só para finalizar, temos também um julgamento do próprio contribuinte envolvendo outro calendário, onde o CARF reconheceu a nulidade dessa autuação e que a tributação deveria ser na jurídica. Naquele caso, houve a demonstração, foi convertido em diligência e foi comprovado que os valores foram todos tributados na jurídica, não havendo qualquer omissão de receitas. Seriam essas as razões. Muito obrigado pela atenção. Ok, doutor. Eu vou fazer a leitura do voto. Eu vou tentar fazer um resumo do voto. Vamos lá. Do conhecimento, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, assim dele conheço. Das alegações recursais. Tendo em vista que o recorrente apenas reproduz a impugnação em seu recurso, sem rebater as razões do julgado a quo, reproduziremos no presente voto as razões de decisão pela instância com as quais concordamos. E, ao final, eu trago ainda algumas considerações minhas, né? Então, eu vou fazer a leitura dos trechos mais relevantes
dessa parte da DRJ que eu transcrevo no voto. Da regularidade fiscal. O auditor fiscal, em conformidade com o artigo 142 do CTN, do Código Tributário Nacional, efetuou o lançamento com adoção de procedimentos que respeitou as normas legais nas fases preparatória e de formalização do crédito. Houve prévia intimação do contribuinte. A partir da análise dos dados apresentados e das informações constantes no sistema informatizado da Receita Federal, foi revista a declaração de ajuste anual do sujeito passivo, resultando na notificação. Na descrição dos fatos e enquadramento legal, que é um relatório que acompanha a notificação, o notificante, o auditor fiscal, esclarece a natureza de cada uma das infrações, qual a fonte pagadora dos valores e a fundamentação legal respectiva. Foram apurados rendimentos não declarados pelo interessado da Prefeitura de Ribeirão Preto, da Procuradoria-Geral do Estado, da Caixa Econômica Federal, ação judicial, entre parênteses, e do Itaú Vida e Previdência, que seria resgate de previdência. O contribuinte teve prazo para apresentar sua defesa e para apresentar os seus argumentos. Por todo o exposto, não há que se falar em nulidade do lançamento ou desrespeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Desse modo, o procedimento fiscal pautou-se pelas normas que regem a matéria, não havendo qualquer vício que pudesse justificar a pretensão do autor. Das alegações de inconstitucionalidade. Diz a DRJ assim, né, a teor do exposto no artigo 26A do Decreto 7235 de 72, está vedada, a DRJ está vedada de afastar a aplicação ou deixar de observar tratado da Corte Internacional de Lei ou Decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Isso se aplica aqui no CARF e eu vou mencionar isso mais na sequência quando eu faço as minhas considerações. Então, não há como se apreciar aqui a alegação de inconstitucionalidade. Dos rendimentos apurados. O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza. O lançamento com base na DIRF decorre exatamente da verificação da existência de renda não registrada pelo sujeito passivo em sua declaração de ajuste anual. A DIRF da Caixa Econômica Federal do ano calendário de 2008, conforme se observa nessa DIRF, os valores apurados dos rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal, código número tal, são relativos a diversos processos identificados por número, cujos pagamentos se deram em nome do contribuinte, e cujo total não declarado pelo interessado foi exigido por meio de notificação fiscal. Afirma o sujeito passivo que é advogado e patrocina diversas demandas, onde recebeu valores de terceiros em precatórios e requisições de pagamento, e que não teria como se defender sem a correta identificação da origem dos valores. Ora, se os valores que lhe foram atribuídos da Caixa Econômica Federal foram recebidos por ele na qualidade de representante legal de terceiros, tem o contribuinte que fazer prova de tal fato, do repasse dos valores àqueles que seriam os reais beneficiários. A DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores dos rendimentos, servindo como prova relativa, iuris tanto, prova relativa. Assim, pode o contribuinte se contrapor às informações constantes na DIRF e, para isso, tem que comprovar, mediante provas materiais hábeis e idôneas, que a fonte pagadora informou a Receita Federal dados que não condizem com a realidade dos fatos. No entanto, as informações da DIRF não podem ser desconsideradas por meras alegações. Também a alegação de que os honorários advocatícios eram recebidos por meio da pessoa jurídica, da qual é sócio, e que não teriam transitado por sua conta, carece de prova. Foram-lhe atribuídos, além dos rendimentos decorrentes da ação trabalhista, rendimentos registrados no Código de Receita 0588,
que corresponde a rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e pela Procuradoria-Geral do Estado. Se, diferentemente do que é consignado na DIRF, foi o valor pago à pessoa jurídica, deveria ter sido apresentada a nota fiscal e o contrato de prestação dos serviços, a fim de que pudesse se confrontar os valores da DIRF com aqueles auferidos pela pessoa jurídica. Ocorre que não foi anexado qualquer documento com a defesa. Note-se que descabe a realização de diligência, o contribuinte pede também diligência, descabe a realização de diligência junto às fontes pagadoras, visto que se trata de prova que deveria ter sido produzida pelo próprio sujeito passivo. Por fim, tem-se que ainda houve apuração de rendimentos decorrentes de resgate de contribuição à Previdência Privada, FAP, e Previdência Privada, para a qual o sujeito passivo não trouxe qualquer argumento específico nem prova em contrário, cabendo também a manutenção do lançamento. Assim, não há como se proceder a qualquer alteração do lançamento por falta de provas. Da compensação indevida de carnê-leão. Em sua declaração de ajuste anual, o contribuinte informou o pagamento de carnê-leão no mês de janeiro de 2008. E ali está o valor, R$ 3.894. Em pesquisa no sistema informatizado da Receita Federal, foram encontrados os DARFs em nome do contribuinte de recolhimento de carnê-leão nos seguintes valores, período de apuração e data de vencimento. Então, trazemos ali, então, uma tabelinha mostrando que os recolhimentos foram feitos, são 4 recolhimentos de carnê-leão, 3 feitos no dia 21 de janeiro e 1 feito no dia 22 de janeiro. Da análise dos DARFs acima enumerados, verifica-se que todos os recolhimentos foram efetuados em 22 de janeiro de 2008, tendo como data de vencimento 21 de janeiro de 2008 ou 22 de janeiro de 2008. Um de 22 e os outros de 23, do dia 21. Não podendo ser aproveitados no ano calendário de 2008. Pela data do vencimento registrada, ou seja, janeiro, entende-se que os rendimentos foram recebidos no ano calendário anterior, 2007, em dezembro. Isso porque o pagamento do carnê-leão obedece ao regime de competência, devendo ser considerado no ano calendário em que os rendimentos foram recebidos. E também não há prova de que o período de apuração está correto e que a data de vencimento é que está incorreta. Não houve uma demonstração nesse sentido. Assim, não há como aproveitar o pagamento de carnê-leão na declaração de ajuste anual do exercício 2009, ano calendário 2008, pois dizem respeito ao ano anterior, estando correto o lançamento fiscal. Da multa de ofício, aí eu trato no meu voto, aqui eu trago também as considerações da RJ, mas eu trato no meu voto da multa de ofício, então essa parte eu não vou ler da decisão da RJ, questão envolvendo a multa de ofício, caráter confiscatório e tal, né? A questão da taxa Selic, os juros de mora sobre a multa de ofício e os juros de mora sobre a multa de ofício. Aí eu digo o seguinte, agora são as minhas considerações. Quanto aos rendimentos apurados pela fiscalização, importa destacar que o recorrente não carreou aos autos qualquer prova documental, tendo se limitado, como dito aliures, a repetir as alegações da sua impugnação. Pondere-se que o lançamento devidamente motivado é ato administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto, cumpriu o recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção, o que não ocorreu. Quanto à alegação recursal de que a multa de ofício de 75% ofende ao princípio constitucional da proibição do confisco, esculpido no artigo 150, inciso 5 da Carta Republicana, esclarecemos que tal princípio é dirigido ao legislador, visando orientar a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico por inconstitucional. Por sua vez, a multa em questão está prevista no artigo 44, inciso 1 da Lei 9430 de 96, que assim dispõe em sua redação vigente ao tempo dos fatos. Eu trago o dispositivo. Desse modo, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e deve ser aplicada
pela autoridade tributária sempre que for identificada a subsunção do caso concreto à norma punitiva, haja visto disposto no artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-la sob pena de responsabilidade funcional. Quanto às alegações de inconstitucionalidade e referentes à taxa Selic, trazemos abaixo os seguintes enunciados de súmula do CARF. Então, eu trago a súmula número 2 do CARF, que fala que o CARF não é competente para pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, e eu trago a súmula número 4 do CARF, que fala que a partir de 1º de abril de 95, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Receita Federal, no período da inadimplência, são devidos à taxa Selic, né? É aplicada a taxa Selic a esses débitos. Lembrando que tais enunciados de súmula são de observância obrigatória no presente julgamento. Por fim, quanto aos juros de mora sobre a multa de ofício, acrescentamos algumas considerações a respeito. Primeiramente, vejamos que dispõe do CTN. O CTN diz assim, ó, a obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. O crédito tributário decorre da obrigação principal. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora. Isso está no CTN. Aí eu digo, da exegese dos dispositivos acima, tem-se que a multa lançada de ofício, entre parênteses, penalidade pecuniária, constitui uma obrigação principal da qual decorre o crédito tributário, estando este sujeito a juros de mora quando não paga no vencimento. Logo, não há como se afastar a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício. Em outras palavras, como a multa de ofício integra o crédito tributário e este está sujeito a juros de mora, por inadimplência, por decorrência lógica, a multa de ofício também está sujeita a juros de mora, sendo nessa linha a solução de consulta número 47 da COSIT, lá da Receita Federal, de 2016. Acrescentes que a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, a taxa Selic, se encontra consolidada neste Conselho, conforme se observa no enunciado de súmula número 108. A súmula 108 é uma das mais recentes súmulas do CARF, diz assim, incidem juros moratórios calculados à taxa Selic sobre o valor correspondente à multa de ofício. Dessa forma, não há como se afastar a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício. Conclusão, isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Aqui é uma questão muito probatória, pessoal, muito probatória. O contribuinte, ele alega bastante, né, essas inconstitucionalidades, ilegalidades, erros procedimentais, mas não traz nenhuma comprovação, né, nem com recurso voluntário não veio. Então, diante do quadro que se apresenta, estou votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Senhor presidente, só uma parte. O senhor mencionou no voto que tinha o número dos processos. A gente sequer tem o número dos processos onde houve o pagamento. Nem o número do processo eu tenho. E todos os casos da prefeitura, por exemplo, não são ação trabalhista, não são serviços prestados por Zé Luiz para a prefeitura. São todos decorrentes de ação judicial. Mas você tem que ter os números dos processos. Eu tenho vários processos da prefeitura, do estado. Eu não tenho um processo por ano. Eu tenho vários recebimentos durante todo o ano. O que a gente pediu desde a fiscalização foi, ok, oficie-se a prefeitura, oficie-se a Procuradoria do Estado, me fale de quais processos você está me pagando, e eles têm essa informação, que eu vou apresentar os comprovantes. Mas eu sequer tenho o número dos processos aonde eles fizeram esse pagamento. Tá. Colegas, alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguém gostaria de se pronunciar sobre esse voto ou sobre o processo? O Denis, assim, de fato, não tem nenhuma prova no recurso voluntário, mas considerando isso que o patrono está falando, e de fato na DIRF não tem nenhuma indicação de número de processo, e tudo o declarante é sempre o mesmo CNPJ da Caixa,
exigir essa prova do contribuinte não seria uma prova negativa? Bem, ele tem que... Acho que não, né? Bem... Como não? Ana, esse é o meu voto. Não, eu sei que é, por isso que eu Sim, estou perguntando. sim, eu entendo que não, entendo que se esses rendimentos são rendimentos de ação trabalhista, da ação judicial, acho que eu não consigo entender como que o contribuinte não conseguiria provar, que no caso aqui é R$ 33.000. Será que seria tão difícil comprovar que esses R$ 33.000 eu não consigo ver que, não tem como. Quando a Ele gente não tem sabe do que se refere esses R$ 33.000. Dentro de um macro de um escritório de advocacia, existe muita ação. E, às vezes, muita ação, é isso que tem ali na procuração dele. Tem um nome ali na procuração e você tem um escritório enorme que vai andando, vai girando. E, de fato, o lançamento, ele está baseado numa DIF que não permite que o contribuinte se defenda. Porque como ele vai se defender daqui se não tem nem a informação? Inclusive, tem vários que falam rendimentos da Justiça Federal. É da Justiça Federal ou é trabalhista? Porque no lançamento está falando que é da Justiça Trabalhista. E na DIF está falando que é da Justiça Federal. Então, já tem uma inconsistência no lançamento. Uhum. Então, eu acho que pelo menos isso tem que ser justificado se você quer manter o voto nesse sentido, porque uma prova negativa... Então, tá. Alguém gostaria de fazer mais algum esclarecimento? Não. É porque eu acho, assim, Dani, que a gente precisa, às vezes, quando vai julgar uma coisa, se colocar também no lugar do outro e da realidade. Eu acho que eu aprendi muito desde que eu vim para o CARF em me colocar no lugar de vocês dentro de uma DRJ ou dentro de uma fiscalização, porque eu também não tinha conhecimento. Então, muitos processos ali, aqueles antigos, contribuição previdenciária, às vezes eles chegavam, quando eu era advogada, e eu olhava e falava, nossa, como a fiscalização chegou nisso aqui? Que absurdo, que trabalho mal feito, alguma coisa assim. E convivendo com vocês, eu consegui ter uma noção de que a realidade não é exatamente isso que a gente imagina. Só que para a gente funcionar e ter um sistema que tem um mínimo de dignidade, vocês também precisam se colocar no lugar do outro. E aí a gente tem uma equivalência de pensamento, de raciocínio e de justiça, para chegar num resultado que seja justo. Porque nem sempre só aplicar a lei, porque nem existe só aplicar a lei, né? O Luiz gosta muito de falar isso. A gente sempre interpreta a lei na hora de aplicá-la, é o que vai funcionar. Então, se a gente não tiver também um pouco de empatia um pelo outro, pelo lugar que o outro está, para enxergar a situação, e nem se dispor a aprender, porque eu me disponho muito a aprender com vocês, mas se a pessoa que vem de uma realidade da Receita não se dispõe a aprender com o lugar do advogado, eu acho, inclusive, que foi o erro que vocês cometeram naquele famoso julgamento da arbitragem, a gente perde um pouco o sentido de estar julgando o processo, em vez de jogar simplesmente no computador e deixar ele imprimir alguma coisa. Ok, então, mais alguém gostaria de fazer algum... Adene, se ninguém for pedir vista, eu gostaria de ter vista desse processo. Eu não sei se é o caso ou não, mas eu iria propor uma diligência, levando muito em consideração o que a conselheira Ana acabou de pontuar, levando muito em consideração o precedente que o contribuinte tem aqui no CARF, que teve julgamento favorável, inclusive, no julgamento de turma ordinária. Dessa decisão, a Procuradoria não interpôs recurso especial. O lançamento ele está embasado em DIF. DIF é um documento apresentado pela fonte pagadora para a Receita Federal, não é um documento que é fornecido para o contribuinte. Então, tem um racional, a lógica argumentativa apresentada pelo contribuinte.
e aqui a gente está falando de IFs de 1, 2, 3, 4 fontes pagadoras distintas, né? 4 fontes pagadoras distintas. Nas DIFs apresentadas pela Caixa Econômica, Código de Receita 5928, rendimento decorrente de decisão da Justiça Federal. Aí aqui realmente é um ponto de atenção, porque em relação a esse documento aqui, a essa omissão, o que foi apontado pela fiscalização, que seriam ações decorrentes da Justiça Trabalhista e não Justiça Federal. Aqui, nessas GIFs, que vai da página 39 do processo à página 67, então da página 39 à página 67, são várias GIFs, porque é um documento para cada processo da Justiça Federal. Aqui tem um número do processo, mas esse não foi um documento, repito, que não foi apresentado para o contribuinte, foi um documento apresentado pela fonte pagadora para a própria Receita. E nas demais GIFs, sequer consta informação de número do processo. Então, sim, Rafael, se você quiser pedir vista, eu posso também analisar melhor o processo, se for o caso, apresentar a proposta de conversão de diligência já na próxima sessão, ou não, eu já proponho logo, e aí fica a seu critério, Rafa. Se você quiser vista, eu lhe acompanho e a gente analisa melhor o caso para a próxima sessão. Aí o meu ilustre presidente que bate o martelo. Se Não, mas se que... você pedir vista, é prerrogativa do conselheiro. Não, tudo bem, eu só estou falando porque se quiser propor já diligência e o Dene quiser voltar já, senão eu vou pedir vista dele para dar uma olhada. Assim, Ó, se você concordar, Rafael, já podemos votar a diligência, pode ser? Pode. Pode. Aí, quando vier o processo com esses documentos, né? E a diligência foi aprovada. Oi? Em sendo aprovada a diligência. Em sendo aprovada a diligência, né? Quando voltar o processo da diligência, se alguém quiser pedir vista, daí acredito que dê, né? Não teve nenhuma vista ainda, né? Uhum. Tá. Colegas, o conselheiro Gregório está propondo, então, a conversão do julgamento em diligência, para que os autos sejam instruídos com essas informações e documentos. Vamos votar a diligência. Presidente, é algo mais ou menos assim, seguindo até o padrão do precedente que o contribuinte tem aqui no CARF. Naquele outro processo, a diligência foi convertida basicamente nos seguintes termos: para que as fontes pagadoras sejam intimadas a especificar de forma pormenorizada os rendimentos constantes destes autos, se provenientes de ações judiciais, e especificar a data do pagamento, a conta bancária de crédito, os valores e o número do processo judicial. Ou seja, é abrir a informação que consta em DIF, né? Ok. Deixa eu só fazer uma pergunta antes, por favor. Há no processo prova de que o contribuinte procurou esses documentos junto às fontes pagadoras, que ele tentou buscar essa informação e não conseguiu? Não. Não.
eu não acho que ele deveria fazer isso. Eu acho que isso me parece um claro cerceamento de defesa. Se de um lançamento desse jeito, sem especificar o que é que está sendo cobrado, ele tem um prazo de 30 dias. Não é ele que tem que ir atrás da informação, a informação tem que vir para ele. Ele tem que saber do que ele está sendo cobrado, para ele ter o direito de se defender adequadamente. Se está lá um auto de infração com um valor fechado, um bloco fechado que está sendo cobrado, e ele não tem condições de saber do que se trata, ele ainda vai ter que correr atrás da fonte pagadora para saber o que é. Não é. Quem tem que dar isso pronto para ele é a Receita, é quem está cobrando. Não acho que ele tinha que ir atrás disso, não. Está errado isso, cobrá-lo desse jeito. E até esses números de processo que estão na DIF, a quantidade de dígito, nem é a quantidade de dígito que existe na Justiça Federal. É estranho, de fato. É um número que nem existe, na verdade. Até que eu tirasse zeros, deixasse o 2007, esse número não existe, o número de dígitos. Então, até a DIF está baseada em uma informação que não se sustenta, né? E assim, Francisco, isso que você falou de buscar na fonte pagadora, partindo do pressuposto que a informação é verídica, né? Se a informação nem se sustenta e talvez nem seja verídica, como buscar na fonte pagadora? Aí que eu falei lá no começo da prova negativa. Porque se a informação... Imagina, chega para mim uma informação de que eu tenho uma fonte pagadora no céu, como é que eu vou buscar lá, se nem existe? É como o caso do DEM que a gente julgou ontem, que o moço lá que tinha uma fonte pagadora que era do Rio de Janeiro, que ele sequer sabia quem era, e o DEM investigou, e não fez evidência de que ele está sendo empregado, que aquela fonte pagadora sequer existia. Mas aí, o contribuinte ele tem que ter o controle Isso aí seria uma última fase, mas a princípio ele tem que ter o controle do que ele está recebendo. Mas você está partindo do pressuposto que ele recebeu. E se ele nem recebeu? Como é que ele tem o controle de algo que ele não recebeu? Aí é prova negativa. Se foi para o escritório. E se nem foi? E se essa ação nem existe? Isso é uma prova negativa. Ele tem que ter o controle, mas isso aqui, se isso não existe, como é que ele vai ter o controle de algo que não existe? E ele não é obrigado a apresentar tudo que o escritório recebeu para mostrar que isso aqui não existe, até porque isso aqui não existe, mas e daí? Eu poderia também apresentar tudo que o escritório recebeu e ter recebido isso num caixa fantasma. Então, também não provaria. Mas a iniciativa ele tem que ter de procurar, pelo menos, provar que não é... olha, eu recebi esse dinheiro, mas essa parte não é desse processo aqui. Mas quem disse que ele recebeu? Porque se ele recebe... Quando ele recebe da Caixa Econômica, ele está sabendo que a Caixa pagou. Então, ele tem o controle, ele ou a empresa. Vai na empresa, a empresa vai declarar, não, olha, esse aqui é da empresa, está aqui, foi pago, essa verba aqui era isenta, essa não era, teve tributo, isso não teve. Agora, simplesmente você transferir... que ele necessariamente recebeu. A ordem natural é essa. A ordem natural... Mas o lançamento tem que vir baseado numa prova. O lançamento não pode ser dessa forma que aí... A DIF é um documento oficial, né? Não vou dizer que não tenha erro, é possível que tenha erro. Agora, no mínimo, tentar provocar... Não, olha, eu tentei, agora vocês têm que fazer, porque a minha parte eu tentei fazer aqui, ver para a Caixa me passar esses valores. Mas você veja agora, que... são entendimentos, né, gente? A gente respeita, claro, a gente respeita a posição de vocês. Não estou questionando, não estou dizendo que ninguém está errado, não. São perspectivas que cada um avista, né? Você veja que no precedente, que já foi julgado aqui referente ao calendário de 2005, a informação tanto não se sustentava que pós-diligência, depois que as informações foram abertas, que explodiu, né? O que é isso aqui? Aí explodiu a informação, demonstrou para o contribuinte o que era. Isso aqui é desse processo? Está aqui o alvará, foi para a pessoa jurídica. É esse processo? Está aqui o alvará, foi para a pessoa jurídica. Se você for ver lá no acórdão do precedente do contribuinte, é assim, depois de diligência, ele foi juntando alvará, demonstrando que aquele rendimento que consta em DIF não foi para ele.
foi para o escritório. Podemos votar a resolução, então, colegas? A conversão do julgamento de diligência? Tá. Márcio, sobre a conversão do julgamento de diligência, como que você vota? Só fazer uma consideração, a DIF é um documento expedido por terceiros porque justamente ela serve para intermediar uma relação entre duas partes, uma relação entre Estado e uma relação entre contribuinte, a fim de que o Estado não chegue e diga você deve, e o contribuinte diga não devo, e não se chegar a nenhuma resolução. Dito isso, apesar de eu reconhecer a validade da DIF, no caso concreto, dos casos em geral, em abstrato, para solucionar questões de matéria de emissão de rendimentos, até pelo precedente trazido pelo Gregório, e até também em uma boa-fé, eu me curvo à conversão do julgamento em diligência. Ok. O Márcio, então, acompanha a proposta do Gregório, tá? Então, você mantém a proposta, né, Gregório? Conversão em diligência. Luiz, como você vota em relação à diligência? Diligência. Renata? Também, diligência. Rafael? Diligência. Francisco? Eu acompanho a diligência também. Ana? Diligência. Eu rejeito a conversão de julgamento de diligência. E aí vai ficar assim o resultado. Item 341. Aí, doutor, essa decisão pode ser a mesma para os três, né? Porque esse abarca alguns valores a mais, né? Como a questão da previdência privada, um valor recebido, supostamente recebido do município de Ribeirão Preto, e os outros é só da Procuradoria de Estado e da questão envolvendo a ação trabalhista. Então, a mesma resolução vai ser aplicada nos três, pode ser, doutor? De acordo, até porque são todas, repito, são todas ações judiciais, não tem trabalhista e não tem prestação. Eu digo só porque constou Sim. assim, né, nos autos, né? Sim, mas são e eu todos acho que está assim na decorrentes DIF, da ação inclusive. judicial. Então tá. Colegas, então para os itens 341, 342 e 343, 341, 342 e 343, todos do contribuinte José Luiz Mates, 341, 342 e 343, ficará assim o resultado. Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento... antes de eu prolatar a decisão, ler a decisão, eu fui vencido, quem que vai fazer a resolução? Quem que se prontifica? Interessante que as GIFs, só mais um comentário. É que eu estou apontando na tela, a direção do Gregório, tá? Eu estou apontando Eu não vi, eu estou com a tela pequena. E o Gregório já quer mudar de assunto. Não, é porque as GIFs, por exemplo, as GIFs da Caixa Econômica, que é a maior parte, inclusive, que teoricamente se refere a essa parte de ação trabalhista, elas são retificadoras, né? E elas são de 2014. O processo é de 2011, que a gente está analisando, né? Ele é de 2011. Enfim, eu faço a resolução, presidente. Pode ser, Gregório? Pode. Eu vou pontuar tudo isso lá. Mas enquanto o Deni está digitando, Gregório, até por experiência da fiscalização, grandes instituições financeiras, elas normalmente enviam muitas GIFs, porque elas estão sempre atualizando alguns valores. Mesmo que essa DIF seja de 2014, possivelmente ou provavelmente não tem nenhuma interferência ou mudança dos valores recebidos. Eu estou dizendo possivelmente, pode haver, claro, mas é porque elas enviam milhares de DIFs ao longo de um único ano calendário, que ela vai sempre atualizando, vai sempre mandando uma nova informação. A Renata está até concordando, que eu acho que ela tem conhecimento, mas é por causa que é assim mesmo. Aparece um novo rendimento, aparece uma nova coisa, ela atualiza toda a DIF em vez de mandar só um registro. Então tá, colegas, para os
3 itens, 341, 342 e 343, todos do contribuinte José Luiz Matos, ficará assim o resultado. Resolve os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil proceda à instrução dos autos com as informações e com os documentos solicitados nos termos do voto que segue na resolução, devendo o contribuinte ser cientificado do resultado desta diligência para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Vencido o conselheiro Dene, que rejeitou a conversão de julgamento de diligência. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Gregório. Ok? É isso, né, pessoal? Doutor, então, essa é a decisão para os 3 processos, tá? Conversão em diligência. Quando voltar com as informações, a gente retoma o julgamento daí. Tá bom, doutor? Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos, um bom final de semana. Uma boa tarde, até mais. Até mais. Agora vamos fazer o julgamento do próximo item com pedido de sustentação oral, que é o item 354 da pauta, também de minha relatoria, item 354. Eu acho que eu não disponibilizei lá para vocês, né? Deixa eu olhar. Já está lá. Ah, já está lá, sim. Item 354. Já podem coletar o voto. Deixa eu ir lá para o processo, na pauta. Janaíne. Sim, presidente. Nós vamos fazer agora o julgamento do item 354 da pauta, do contribuinte Eugênio Martins Neto. O patrono já está na sala aguardando, né? Sim. Então, pode convocar ele para comparecer à nossa sala para acompanhar a leitura do relatório e fazer sustentação oral. Pode convocar. Ok, farei a convocação. Item 354 da pauta. Doutora Helene, seu processo será julgado agora. Podemos verificar a mensagem no chat. Item 354 da pauta, doutora Helene, seu processo será julgado agora. Só vou verificar a mensagem no chat. O patrono foi convocado, presidente. Obrigado, Janaíne. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Helene, é você? Isso, sou eu mesma. Ah, tá. Então, boa tarde, doutora Helene. Nós vamos fazer agora o julgamento do item 354 da pauta, do contribuinte Eugênio Martins Neto, é esse, né? Isso.
Ele é de minha relatoria. Eu vou fazer um resumo do relatório. O relatório é bem curtinho. E aí eu já lhe passo a palavra para a sustentação oral, ok? Ótimo, obrigada. Então, colegas, item 354 da pauta, do contribuinte Eugênio Martins Neto. Então, trata o processo de notificação de lançamento relativo ao imposto de renda pessoa física do ano calendário de 2009, por meio do qual se apurou a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 117 mil. Não vou ler os quebradinhos. Referente à fonte pagadora, Singenta Proteção de Cultivos Limitada. Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação. A DRJ julgou a impugnação e, por unanimidade de votos, concluiu pela sua improcedência. O contribuinte apresentou recurso, e o contribuinte apresentou recurso voluntário. No recurso, no voto, eu trato das alegações recursais, e o voto, inclusive, não é longo, é curto, mas eu vou deixar por sua conta, doutora, de tratar da questão das alegações recursais. Então, eu lhe passo a palavra. Então, esse é o relatório, passo a palavra, então, para as suas considerações. Pode começar. Tá, joia. Primeiramente, uma boa tarde ao ilustre relator, a todos os jogadores e serventuários aqui presentes. De fato, o relator já colocou bem a questão. Na verdade, houve uma glosa na restituição de IR no ano calendário 2009, exercício 2010, do senhor Eugênio, no valor de R$ 117 mil. Na verdade, o senhor Eugênio, esse valor é oriundo de uma ação trabalhista. Ele ajuizou uma ação trabalhista contra a sua antiga empregadora, e aí ele recebeu a quantia de R$ 2.900.000. Esse valor foi depositado judicialmente, e sobre esse valor houve uma pendência, né, uma discussão sobre qual valor deveria ser levantado, qual valor não deveria ser levantado. Ato contínuo, em 2006, ele levantou parte desse depósito judicial. Ele levantou R$ 1.900.000, sobrou ainda, então, R$ 1 milhão depositado. Sendo que houve o desconto de imposto de renda retido na fonte de R$ 494.000. Pois bem, na declaração de 2006 foi feita, então, a declaração atinente ao levantamento e a retenção na fonte, a declaração passou, deu tudo certo. Aí, em 2009, no levantamento do excesso, o senhor Eugênio, então, recebeu o R$ 1 milhão restante e teve o valor total retido, inclusive o comprovante que a gente junta no processo do Banco do Brasil, consta o valor total retido de 2006 mais agora o de 2009. Quando ele foi fazer a declaração dele, ele descontou o que ele reteve em 2006, que era 400 mil, e aí ele fez constar como diferença os 300 mil de retenção. E aí veio, então, a Receita, glosou essa retenção, falou que todo o valor deveria ter sido retido lá em 2006, e em 2009 essa retenção não deveria prevalecer. E aí foi aí que foi instaurada a lide, a gente deu início ao contencioso administrativo, apresentamos impugnação. Afinal, houve a efetiva retenção, não é possível que se entenda pela impossibilidade de recuperação desses valores, né, pela glosa desses valores pela Receita. O contribuinte agiu de maneira correta, declarou corretamente no seu imposto de renda, fez constar no imposto de renda de 2006 o valor levantado e o imposto retido, fez constar na declaração de imposto de renda de 2009 o valor levantado e o imposto retido. Não deixar que o contribuinte tenha essa restituição, inclusive, implica enriquecimento ilícito da fazenda, que vai ter aí R$ 100 mil de imposto de renda, que vai aos cofres públicos sem nenhuma causa. Além disso, além de dever se observar a verdade material nesse caso,
O recurso voluntário apresentado foi em 2015. Desde então, o processo ficou parado até 2020, julho de 2020, que foi quando nós apresentamos uma petição tentando impulsionar o julgamento do processo e também alegando a prescrição intercorrente com base na Lei 9873 de 99. Que diz que o processo administrativo que ficar parado sem qualquer movimentação por mais de 3 anos é passível de reconhecimento da prescrição intercorrente. Então, a minha sustentação oral vai no sentido de que seja integralmente provido o recurso do contribuinte, para que, com relação ao mérito, se entenda pela impossibilidade da glosa do IR formulada pela Receita, tendo em vista que houve a efetiva retenção pela fonte pagadora, ou ainda que se entenda pela prescrição intercorrente, tendo em vista que o processo ficou parado por mais de 3 anos. Muito obrigada. Ok, doutora. Vou fazer a leitura do voto, então. Vamos ao voto. Do conhecimento, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, assim dele conheço, da omissão de rendimentos. Segundo o relatório, descrição dos fatos e enquadramento legal de florestais, o lançamento fiscal, não tem aquele em ali, lançamento fiscal em análise decorreu da glosa de compensação de imposto de renda retido na fonte no importe de R$ 117.000, que corresponde ao montante compensado de R$ 301.000 e o montante efetivamente retido em relação ao rendimento recebido no ano calendário 2009, ou seja, R$ 183.000. A diferença entre os dois é o que foi glosado. É assim, pela Receita deveria ter sido compensado 183.000 e não os 301.000. Como foi compensado 301.000, a diferença foi glosada. Cabe destacar que o rendimento em questão foi recebido em ação trabalhista em 2 parcelas, sendo uma em 2006 e a outra em 2009. Pois bem, quando do recebimento da primeira parcela, em 2006, os valores referentes às 2 parcelas foram atualizados até a data de recebimento da primeira parcela, conforme quadro a seguir, extraído da decisão recorrida, tá? Esse quadro aqui, ó, mostra que eu transcrevo no voto, inclusive eu trago alguns valores, inclusive que a patrona agora acabou de falar, os 494.000, o 1.900.000 e tanto, então estão os valores atualizados até 2006, os valores de 2006 e 2009. Em relação a esse quadro, trazemos à baila também a seguinte informação prestada pela DRJ. Diz assim a DRJ: apesar de os levantamentos dos depósitos pelo reclamante terem ocorrido em 2 anos calendário distintos, 2006 e 2009, o imposto de renda retido na fonte, no valor total de 642.000, foi recolhido de uma só vez em 8/7 de 2009, pelo valor atualizado de 795.000, consoante se constata as folhas tais. Como o contribuinte compensou na declaração do imposto de renda do exercício 2007, ano calendário 2006, a importância de R$ 494.000, pretendeu compensar a diferença de R$ 301.000 em relação ao total recolhido. Tal procedimento não faz nenhum sentido, isso é o que diz a DRJ. Aí eu digo, conforme se observa, o imposto de renda retido na fonte, incidente sobre a totalidade dos rendimentos recebidos na ação trabalhista, foi recolhido somente em 2009, no montante atualizado de R$ 795.000, tendo o recorrente compensado em sua declaração do ano calendário de 2009 a diferença entre esse montante de 495.000 e os 494.000 referentes ao rendimento recebido em 2006, o que resultou numa compensação de 301.000. Então, o contribuinte chegou aos 301.000, pegando todo o valor de 2000, retido em 2009
e subtraindo o que foi retido em 2006. Em seu recurso, o recorrente traz as seguintes alegações. Frise-se por oportuno que não é objeto de questionamento nos presentes autos o valor total do imposto retido e recolhido pela fonte pagadora. De revés, resta claro que a fonte pagadora reteve e recolheu, a título de imposto de renda retido na fonte, o valor de R$ 795 mil, conforme, inclusive, guia de folha tal, o que torna esse montante absolutamente incontroverso. De fato, ninguém está questionando esse montante. Há de argumento, não há sequer que ser cogitado o argumento de que o valor integral do imposto de renda retido na fonte apenas fora atualizado considerando-se o valor integral dos rendimentos brutos envolvidos na demanda trabalhista número tal, porque a fonte pagadora não teria procedido ao seu recolhimento quando da liberação parcial do depósito judicial ocorrida em setembro de 2006. Se, porventura, não houve o recolhimento do imposto de renda retida na fonte quando da primeira liberação, tal fato sequer foi levado ao conhecimento do recorrente, que, ressalte-se, pautou sua conduta nos estritos termos da documentação constante do processo trabalhista, já anexa aos autos, informando em suas declarações os exatos valores de tal documentação. E conclui assim, veja-se que o valor total do imposto de renda retido na fonte é calculado com base no valor dos rendimentos brutos atualizados e respeita, inclusive, a proporção das verbas de natureza salarial tributáveis para fins de IR. Em adição, tal montante converge àquele efetivamente recolhido pela fonte pagadora, porquanto passível de ser compensado pelo recorrente nos moldes em que procedido, ou seja, a diferença de R$ 301 mil, compensada na declaração referente ao ano calendário 2009 e 2010. Isso é o que diz o recorrente. Aí eu falo, contudo, como bem demonstrado pelo julgado ACO, o procedimento adotado pelo recorrente não está correto, pois ele abateu do imposto de renda retido na fonte, recolhido e atualizado em 2009, o IR correspondente ao rendimento recebido em 2006 em seu montante atualizado em 2006. O valor trazido linhas acima, o quadro trazido, vou colocar assim, mais acima, tira o linhas, o quadro trazido mais acima deixa claro que o imposto de renda retido na fonte referente à parcela de 2009, atualizado em 2006, era de R$ 148 mil. Logo, na DAA do ano calendário de 2009, é esse montante devidamente atualizado que pode ser compensado. Então, pela Receita Federal, o contribuinte deveria ter pego o que não foi compensado, na DA de 2006, que é os R$ 148 mil, porque esses R$ 148 mil diz respeito a uma parcela do rendimento recebido na ação que não foi recebida em 2006, sim em 2009, o contribuinte dele pegar esse valor de 148 mil de imposto de renda retida na fonte, referente à parcela que ele só foi receber lá em 2009, e atualizar esse valor de 148 para 2009, e aí compensar. Logo, na DAA do ano calendário de 2009, é esse montante devidamente atualizado, ou seja, 148 mil, que pode ser compensado. Vide o seguinte excerto da decisão recorrida. Diz assim a DRJ, a diferença líquida em favor do reclamante no valor de R$ 556 mil, atualizada até 30 de setembro de 2006, conforme consta na informação fiscal de folha 8, foi efetivamente levantada em 8 de setembro de 2009, pelo valor atualizado de R$ 689 mil. O índice de atualização do depósito no período foi, portanto, de 1,2283 tal, nesse índice, aplicando-se esse mesmo índice ao imposto de renda retido na fonte de R$ 148 mil, obtém-se R$ 183 mil, tal como calculado pela fiscalização. Logo,
tendo o recorrente compensado R$ 301 mil, quando poderia compensar apenas R$ 183 mil, correta a glosa de R$ 117 mil. Então, eu estou mantendo a decisão de primeira instância e estou negando o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? Podemos passar a votação? Márcio, como você vota? Acompanho o relator. Gregório? Acompanho. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Francisco? Eu acompanho. Ana? Acompanho. Então, colegas, para o item 150, 354. é isso, 150. 354 da pauta, 354 do contribuinte Eugênio Martins Neto, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Essa é a decisão, tá, doutora? Só pela ordem, vocês poderiam se manifestar sobre a prescrição intercorrente que foi solicitada? Ela foi solicitada depois, né, nessa manifestação de 2020. Não fazia parte do recurso voluntário, não fazia parte do recurso voluntário, mas no CARF aqui, doutora, existe até uma súmula no CARF dizendo que não se aplica no processo administrativo a prescrição intercorrente. Então, eu nem entrei nessa questão porque nem fez parte do recurso voluntário. Sim, mas se fosse apreciada, seria afastada, até porque tem uma súmula do CARF tratando disso, tá bom? Tá joia, obrigada. De nada, uma boa tarde, até mais. Então tá, colegas, deixa eu conferir o horário, 3h41, tá, agora nós temos mais um processo com sustentação oral, que é o item 371, vamos fazer já antes do intervalo, né, colegas, nem que atrase um pouquinho o intervalo, o patrono deve estar, a patrona, né, a doutora Carmen deve estar esperando. Janaíne. Sim, presidente. Nós vamos fazer agora o julgamento do item 371 da pauta, 371, do contribuinte Instituto Educacional Cristos Limitada. Vai ter sustentação oral, a patrona é a doutora Carmen, ela está aguardando, não está? Sim. Então, pode fazer a convocação dela para vir à nossa sala e acompanhar a leitura do relatório e fazer a sustentação oral. Pode fazer a convocação, Janaíne. Ok, farei a convocação. Item 371, doutora Carmen, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar no caso atual. Patrono foi convocado, presidente. Ok, Janaíne, obrigado.
Luiz, só uma lembrança, teu microfone está aberto. Janaíne, você conseguiu fazer lá a convocação? Sim, presidente, eu só estou com um problema para conseguir entrar na sala. Tá. Pessoal, enquanto Não prefere entra, eu já inverter? venho. Não Oi? prefere inverter, Deni? A gente antecipa um intervalo enquanto ela resolve esse problema? Para a gente aproveitar o tempo meio morto agora? Viu, Janaíne? Sim, presidente. Como ela está tendo dificuldade de entrar e já estava no nosso horário do intervalo, que está quase no horário, a turma está querendo fazer 15 minutos de intervalo. Acho que não tem problema, né? Aí a gente... Ou ela está entrando já, não sei. Eu também fico meio assim, sabe, Márcio, de fazer o contribuinte esperar mais um tempo para a gente fazer um Eu intervalo. entendo da preocupação mesmo. É coerente essa preocupação. Não, deixa quieto, Janaíne. Deleta o que eu falei. Enquanto ela não chega, já vem. 2 segundinhos, colegas. Vou até deixar aberta a câmera, que já vem. Janaíne, ela não está conseguindo entrar? Não, presidente, ela está com dificuldade. Janaíne, nesse caso, a orientação que você tem aí, que a Diaju tem, é qual? Da turma julgar? Sem a sustentação oral? Oi? O senhor que decide. Se o senhor quiser prosseguir com os outros julgamentos de outros itens ou fazer um intervalo até que eu consiga orientá-la melhor, fica a sua preferência.
Então, vamos fazer o seguinte, já que está desse jeito, está difícil mesmo, ela não está conseguindo conectar, então a gente vai adiantar, então, o intervalo, tá? Nós já demos aí, acho que deu uns 10 minutos quase de espera, até agora Mas nada. deixa ela tentando, né, presidente? Perfeito, Ela deixa fica ela tentando. tentando. Ela conseguiu entrar, fica aqui dentro. Não, tranquilo. Então, Janaíne, pede para ir tentando, tá? Entrar na sala, e quando ela entrar na sala, pede para ela ficar na sala, porque a gente vai fazer um intervalo, vai adiantar o intervalo agora 9:04, né? A gente retoma, então, 4:05, por aí um pouquinho, em torno das 4:05, das 16:05, a gente retorna, então. Tá bom, pessoal? Pode ser assim? Então, vamos fazer um intervalo agora, mas viu, Janaíne, continue pedindo para ela entrar, e quando ela entrar na sala, ela vai entrar, não vai ver ninguém na sala, mas pede para ela esperar na sala, que a gente já retorna, tá bom? Ok, presidente. Então tá, pessoal, um intervalo, então. Interromper a gravação, né? Isso, Rafael e Janaíne podem encerrar a gravação.